Fala aí, turma, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu quero falar para vocês de mais uma alteração na taxa Selic, mais uma queda. Eu sei que todo período que tem a reunião que define qual é essa taxa, saem muitos vídeos sobre isso, mas são todos muito cansativos, muito técnicos, pouco práticos para as pessoas mais leigas. E hoje eu quero te ensinar de forma mais simples quais os impactos disso na nossa vida, nos nossos investimentos. Esse que é o importante. Eu vou compartilhar em tela alguns slides que vai facilitar a explicação desse tema. Antes de eu compartilhar com você, se você gosta desses temas, não deixe de se inscrever em nosso canal. Isso ajuda muito a gente levar este conteúdo para mais e mais pessoas. E, se o vídeo te agregar, considere deixar um like e compartilhar com seus amigos que também podem se beneficiar assistindo mais sobre esses temas. Muito obrigado. Então vamos lá para o vídeo em tela. Toda vez que tem reunião do Copom, é isso que o mercado financeiro e os noticiários ficam falando sobre as alterações na taxa Selic. Nesse caso, uma nova queda. Se você deu uma olhadinha nos jornais essa semana, após a reunião, é só isso que fala nos noticiários. Queda da Selic barateia pouco crédito e prestações. O Copom corta a Selic pela terceira vez e foi a 12,25. E aquela pergunta que todo mundo quer saber, após a queda da Selic, é hora de investir na Bolsa? É isso que eu vou te explicar detalhadamente mais para frente. Para quem não conhece, eu vou explicar rapidamente primeiro o que é Selic, porque senão não dá para você avançar no conteúdo e no aprendizado. A Selic, falando tecnicamente, ela é uma forma de controlar a inflação em nosso país. Quando a taxa de juros está muito alta, as pessoas deixam de comprar, fazer prestações, comprar um eletrodoméstico, comprar um carro, comprar uma casa, porque tudo fica muito caro. Então, essa taxa ela já aumenta, é para isso mesmo, para diminuir a atratividade pelos gastos e, consecutivamente, baixar a inflação. Então, ela sempre anda junto com a inflação. Quando a inflação começa a subir, o Banco Central, que é o responsável por essa taxa, começa a subir a taxa Selic também. E quando a inflação começa a descer, por N motivos, começa a baixar a taxa, como está acontecendo agora. Então a gente costuma dizer que é uma taxa que ela é base para todos os juros. A taxa mãe é o custo do dinheiro. Quanto maior essa taxa, mais caro fica para pegar dinheiro, para tomar crédito. Quanto mais baixo, melhor fica a taxa de juros. Mas lembre-se sempre, quando você pega dinheiro emprestado, os juros é infinitamente maiores do que quando você investe. Então, o melhor é você estar ganhando dinheiro investindo, com seu dinheiro ali guardado em algum lugar. E não parcelando a perder de vista as coisas e comprando um produto e pagando dois. E como ocorre a definição dessa taxa? O Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, define essa taxa a cada 45 dias. Então ele analisa alguns cenários e é baseado nisso que ele fala se vai manter, vai subir ou vai descer. Eu estou trazendo para você aqui um gráfico histórico da Selic desde 2000. Então nota que ela parece um eletrocardiograma, né? Tem momentos que ela está muito alta. Ali em 2000 e pouco chegou a mais de 24%, é muito caro o custo do dinheiro, e aí ela vai caindo, ali 2008, 2012, na época da pandemia ali caiu muito, chegou às menores taxas. Para adiantar já o assunto, quer dizer, quando ela cai, as taxas da renda fixa não ficam atrativas. Aí os investidores começam a ter que pegar outras coisas, conhecer outros produtos de mais risco para conseguir uma taxa de juros um pouco melhor. Mas a pergunta importante que todo mundo quer saber: o que essa taxa muda na minha e na sua vida? Você sabe? Ela tem impactos positivos e negativos, e eu quero salientar alguns com vocês nos próximos slides. Quando ela está em um movimento de alta, subindo, ficando mais alta, a renda fixa fica atrativa.
começa a aparecer aqueles títulos de 13, alguma coisa por cento. O que significa isso? 1% ao mês sem risco e sem esforço nenhum. Os estrangeiros também gostam de investir no Brasil nesse momento, porque a taxa de juros está muito atrativa. E a renda variável é deixado de lado. Ninguém fala de ações, fundo imobiliário, por quê? Se eu estou ganhando mais de 1% ao mês com mínimo risco, para que eu vou me arriscar em outras coisas? E deveria ser exatamente ao contrário, né? Porque o momento de você comprar guarda-chuva não é o dia que está chovendo, que o pessoal eleva o preço, é o dia que está sol, que ninguém quer o guarda-chuva. A mesma coisa a renda variável. Se nesse momento de renda fixa alta você estiver investindo um pouquinho ali do seu capital em renda variável, com certeza quando chega nesse momento que a curva se inverte, você vai ter um retorno muito expressivo. Mas as pessoas têm medo, as pessoas gostam de seguir a manada, né? Gostam de seguir aquilo que está mais fácil. Só que o que está mais fácil não gera lucro, meu amigo. E um ponto negativo é que os empréstimos ficam mais caros, porque o custo do dinheiro está subindo. Agora, quando ela está caindo, que é o que está acontecendo nesses últimos 3, 4 meses aí de reuniões do cupom a cada 45 dias, aí os investidores começam a buscar mais lucro na renda variável. Por quê? Lembre que na época da pandemia a Selic chegou a 2%. Quem queria renda fixa em Selic, em taxa de juros pagando 2% ao ano? Aí as pessoas tiveram que correr um pouco mais de risco. Alguns foram pesquisar, conhecer mais, o que é muito interessante. Só que alguns entraram aí sem saber nada em ações, em fundos imobiliários, e depois começam a amargar prejuízos e fogem da renda variável. Os empréstimos eles ficam mais baratos quando está em movimento de queda, o que automaticamente aquece a nossa economia, até porque a ideia de baixar os juros é isso, é voltar a estimular o crédito no país. Estimulando o crédito, nós geramos mais empregos, mais oportunidades. Os empresários que estavam ali com o dinheiro deles parado em caixa, rendendo ali 12, 13% ao ano, começam a pensar, começam a perceber que vale a pena investir em novos projetos nas empresas, que automaticamente vai necessitar de novas pessoas para trabalhar, e tudo isso vai girando a economia do nosso país. Mas o que eu quero te explicar aqui, o que eu quero te ensinar? Por isso que eu falo que assim, essas subidas e descidas, elas não podem ficar te impactando demais. O melhor, quando alguém te pergunta assim, nossa, a Selic subiu, o que fazer agora? Nossa, a Selic está caindo, o que fazer agora? Se você tem uma estratégia definida, a sua resposta deve ser nada. Continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo todos os meses. Trabalhando, fazendo sobrar, investindo em bons produtos de maneira diversificada, independente para onde vai essa taxa. Então você precisa ter uma estratégia de investimentos que não dependa desse sobe e desce da taxa, que não fique atrelado a ela. E como fazemos isso? Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Antes de te falar, não esquece de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos, que ajuda muito o nosso canal. A melhor estratégia para você não ficar à mercê de se a taxa sobe e desce, o que é melhor agora, o que é melhor daqui a pouco, daqui a um ano, o que foi melhor, é você ter diversificação. Então, nesse gráfico aí, eu mostro um exemplo. Aqui você vê que eu não cito nada de se é renda fixa, se é renda variável, se são ações, fundos imobiliários. Então eu imagino aqui 3 produtos. Depois eu vou citar alguns exemplos. 50% você vai, por exemplo, deixar naquilo que você tem mais tranquilidade, independente se a taxa está com 13% ou 5%. Ah, Rodolfo, eu gosto mais de renda fixa. O que importa se a taxa Selic sobe ou desce? Nada, você vai investir na renda fixa, que é aquilo que você sente conforto. E esses outros 2 produtos, por exemplo, 25% num produto B e 25% num produto C, que poderia ser ações, fundos imobiliários, criptomoedas, depende do que você gosta, de qual é o seu perfil de investimento. Você quer correr mais risco ou menos risco? Você tem um patrimônio maior ou menor?
Você tem mais idade e aí automaticamente já quer correr menos risco e aproveitar dividendos? Ou você tem pouca idade e está disposto a correr muito risco para tentar atrair muita grana? Então, vai do seu perfil. Mas o que eu quero te ensinar aqui é isso, é a diversificação. Então, como nós podemos fazer isso? Depois de você definir os percentuais, aí você começa a aportar um pouco na renda fixa, um pouco nas ações, se você gosta. Se você não gosta, comece a estudar para você atrair, porque não é interessante você ter só um produto em sua carteira, o bom é você ter vários. Comece a estudar os fundos imobiliários. Você pode perceber que aqui eu falo bastante de fundos imobiliários, eu estudo muito sobre esse assunto, e nesse momento de queda da Selic, uma das coisas que mais se valorizam são os fundos imobiliários e principalmente os do tipo tijolos, porque as empresas voltam a gerar emprego, voltam a alugar imóveis. Então, tudo começa a ficar mais interessante. Por isso que eu falo que o seu investimento ele não pode ser baseado nessa taxa. Você tem que investir todo mês de maneira um pouco em cada coisa, diversificado de acordo com o seu perfil, aquilo que você gosta. Se você aproveitou tempos atrás que a Selic estava a 13,75, você vai perceber agora que os fundos imobiliários estão voltando. E a tendência, se a taxa continuar descendo, é eles continuarem voltando. Então, para a gente ter mais lucro, a gente tem que ir contra a manada. A gente tem que ir na contramão do que as pessoas estão fazendo. E aí, você acaba tendo que tomar um pouquinho mais de risco e estudar um pouquinho mais para você fazer as coisas certas. Ter mais risco não necessariamente significa que um produto é arriscado, mas você precisa conhecer onde você está pondo o seu dinheiro. E é isso que eu ensino aqui no canal. Me acompanha para mais dicas e para você aprender cada vez mais e diversificando o seu dinheiro, comprando bons ativos, melhorando os seus aportes, fazendo sobrar mais. É isso que vai fazer o seu patrimônio crescer de maneira rápida. Não é promessa de ganho rápido, 1% ao dia, criptomoeda, day trade, não é nada disso. É trabalhar, poupar e colocar o seu dinheiro em bons ativos e descansar. Deixa que os juros compostos faz o trabalho por você. E aí, gostou? Tem alguma dúvida? Não esquece de deixar nos comentários que eu te ajudo se você ficou com alguma dúvida. Vou deixar mais alguns vídeos em tela para você aprender. Eu te agradeço e eu te espero nos próximos vídeos. Até lá!